O capítulo se refere à Europa em meados de 1450 até 1789, desde a evolução da prensa gráfica até as revoluções francesa e industrial. Porém, a impressão já era praticada há muito tempo na China e no Japão do século VIII, utilizando-se de blocos de madeira entalhada para replicar uma única página de um texto, sendo melhor aproveitada para culturas que possuíam milhões de ideogramas e não um alfabeto com 20 ou 30 letras, mais comuns no Ocidente. Com a popularização da impressão gráfica, em 1500 já haviam prensas instaladas em 250 lugares na Europa, que, até essa mesma data, produziram 27 milhões de livros que, estimando 500 cópias por edição, se transformam em 13 milhões de livros em circulação para uma Europa com 100 milhões de habitantes. A leitura e a escrita, na Rússia, eram estritamente confinadas ao clero até o czar Pedro o Grande instalar uma fábrica em São Petersburgo em 1711, interessada em familiarizar os russos com a educação, a ciência e a tecnologia. O mundo muçulmano também foi contra a impressão gráfica no início da Era Moderna, existindo decretos que puniam com a morte quem praticava a impressão e tinham o pensamento de que imprimir livros religiosos era um pecado. A ideia que a invenção da impressão gráfica marcou época é antiga, tanto que Samuel Hartlib escreveu em 1641 que a arte da impressão disseminará tanto conhecimento que as pessoas comuns, sabedoras de seus direitos e liberdades, não serão governadas de forma opressora. Os escribas, obviamente, rejeitaram desde o início a chegada da impressão gráfica e, para os homens da igreja, o problema básico era que os impressos possibilitaram que todos pudessem estudar os textos religiosos por conta própria, em vez de confiar no que as autoridades contavam. A partir do meio do século XVI, bibliografias impressas ofereciam informação sobre o que havia sido escrito, mas como as compilações cresceram em tamanho, tornaram-se cada vez mais necessárias as listagens por assunto. Ocorreu também a mudança do foco auditivo para o visual, chegando a dizer que os impressos abriram uma fenda entre a cabeça e o coração, e com isso o material impresso tornou-se parte importante da cultura popular do século XVII. Elizabeth Eisenstein citou em um estudo lançado em 1979 que a impressão gráfica era a revolução não conhecida e que seu papel como um agente de mudança havia sido subestimado nos debates tradicionais sobre renascença, reforma e revolução científica, um fenômeno que havia transformado o trânsito de informações para algo muito mais fluido na era em que a circulação de informações se dava oralmente ou por manuscrito. A idade do Império do Papel havia chegado, juntamente com um sistema regular de transmissão de mensagens, o sistema postal, assim chamado porque envolvia o estabelecimento de postos com homens e cavalos estacionados ao longo de algumas estradas ou rotas de correio. O Império Espanhol, na época do filho e sucessor de Carlos V, Felipe II, foi bem descrito pelo grande historiador francês Fernand Braudel como um empreendimento colossal de transporte por mar e terra, que requer a expedição diária de centenas de ordens e relatórios. O rei preferia, na medida do possível, permanecer em um lugar e sentar na sua mesa de trabalho durante várias horas por dia, lendo e anotando os documentos que chegavam de todos os seus domínios. Entre outras coisas, revelam que a popularização e o ensino da leitura, ensinado também às mulheres e crianças na área rural, foi resultado de uma maciça campanha entre 1620 e 1720. Os resultados políticos do letramento compreendiam a disseminação dos registros escritos, o que se pôde notar a partir do século XIII, se não antes, e, com eles, a grande dependência do processamento da informação, termo que iria aparecer com destaque nas futuras teorias de comunicação, a saber, na identificação no final do século XX de uma sociedade da informação. A linguagem do gesto, levada a sério no início da Europa moderna, era ensinada nas escolas como parte da disciplina de retórica e constituía assunto de vários tratados,
como a linguagem natural das mãos. O crescimento do mercado está associado ao da imagem reproduzida mecanicamente, em particular da estampa, termo geral empregado para imagens impressas. O meio utilizado era um bloco de madeira ou uma placa de cobre ou aço, com a imagem gravada na placa ou feita por corrosão com ácido, no caso, água forte. Os mapas, que começaram a ser impressos em 1472, oferecem outro exemplo do modo pelo qual a comunicação por imagens foi facilitada com a possibilidade de repetição representada pelo prelo. Em um sentido mais literal do que afirmava David Olson, as imagens ofereciam aos leitores o mundo no papel e tornavam mais fácil do que antes, para grupos munidos destes documentos, controlar partes da Terra, independentemente de seu controle ser basicamente militar, político, econômico ou ideológico. Tanto generais e governos quanto mercadores e missionários estimularam a produção de mapas manuscritos do mundo além da Europa. Com a difusão de globos e mapas impressos, estimularam a consciência global. Parece que as formas de comunicação mais efetivas daquele período, assim como acontece hoje, eram as que apelavam simultaneamente para os olhos e os ouvidos, combinando mensagens verbais com não verbais, músicas e visuais, desde tambores e trombetas de paradas militares até os violinos que acompanham performances de salão. Os rituais eram mais do que um meio de transmitir informação, pois criavam solidariedade, fosse entre o padre e sua congregação, o governante e seus súditos, ou fosse entre os membros de uma associação ou corporação desfilando juntos em procissão. Outro modo comum de espetáculo que continuava a ser importante na época eram as execuções, que eram feitas em público para assustar os espectadores e comunicar a mensagem de que não adiantava tentar resistir às autoridades e que o resultado disso seria a morte. Duas dessas mudanças merecem ênfase especial: a reestruturação do ritual conforme práticas romanas antigas e o aparecimento do teatro, que culminou com um dos mais famosos slogans associado à comunicação: o mundo todo é um palco. Na Inglaterra, do início do século XVII, canções populares impressas eram às vezes usadas como apoio às performances orais, o equivalente ao atual karaokê. Para evitar vazamentos, muitas vezes usavam-se códigos e cifras de diversos tipos, prática adotada por mercadores, governantes e mesmo cientistas, ou, como eram chamados no século XVII, filósofos naturais, que desejavam garantir que suas ideias não seriam roubadas pelos rivais. Uma das consequências mais importantes da invenção da nova técnica de impressão foi envolver com maior intensidade os negociantes no processo de difundir conhecimento. Dessa maneira, as forças de mercado estimulavam a ideia de autoria individual, reforçada por novas práticas, tais como imprimir o retrato do autor na frente do livro ou apresentar uma edição das obras reunidas de um autor com a sua biografia. Vendedores de livros da época, assim como aqueles de Veneza e Amsterdã antes, eram muito conhecidos no fim do século XVII como ladrões da propriedade literária de seus rivais, em uma prática conhecida como falsificação ou pirataria. Um contexto mais amplo do desenvolvimento das publicações gráficas deve-se ao que os historiadores vieram a chamar de o nascimento de uma sociedade de consumo, no século XVIII. Em Veneza, no fim do século XVI, por exemplo, um trabalhador do ramo da seda foi denunciado à Inquisição porque lê o tempo todo, e um ferreiro de espadas porque fica acordado a noite inteira lendo. Entre 1450 e 1800, percebe-se a importância crescente da leitura como instrumento para adquirir informação, pela alta quantidade do que chamamos livros de referência de diversos tipos. Dicionários, enciclopédias, tabelas cronológicas, gazetas e uma série de volumes sobre como fazer, a respeito de assuntos tão variados como agricultura, boas maneiras, culinária e caligrafia. Como foi mostrado, a velha mídia de comunicação oral e por manuscritos coexistiram e interagiam com a nova mídia impressa, assim como o livro, hoje uma mídia antiga, convive com a televisão e a internet desde o princípio do século XX. Por outro lado, como foi ressaltado anteriormente, a nova técnica desestabilizou o conhecimento ou o que era entendido como tal,
ao tornar os leitores mais conscientes da existência de histórias e interpretações conflitantes. Uma delas foi um conceito relativamente novo de escrita, que hoje em dia chamamos de literatura, junto com o conceito de autor, que é uma alteração ligada à ideia de uma versão do texto correta ou autorizada. Com isso dito, podemos concluir que a criação da impressão foi muito importante para a cultura popular europeia e posteriormente para a mundial, mudando e transformando vários conceitos como educação, leitura, aprendizado e facilitou e muito a vida das pessoas daquela época, não importando o motivo e a esfera social.